Boa noite a todos. Tem alguém aqui na casa pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu queria pedir para vocês, por gentileza, que desliguem os seus celulares, porque esse momento é um momento único para todos nós. Então, vamos deixar as mensagenzinhas para responder quando a gente sair daqui. E eu queria dar um recadinho para todos que estão aqui na casa e para quem está em casa. Nós continuamos com a nossa campanha do leite, que nós temos um trabalho na comunidade de distribuição de cesta básica, e a gente está arrecadando leite em pó, 400 gramas, leite integral, para completar nossa cesta básica para as crianças. E amanhã nós temos o Sextou com Kardec, que é com a nossa amiga Cris Mauro, conversando com o Luiz Armando sobre o oráculos prevendo o futuro. Será que alguém aqui está querendo saber o futuro? É melhor não saber, viu? Vamos viver um dia de cada vez, não é verdade? E no domingo nós temos a palestra às 9 horas da manhã com a nossa amiga Luz Divina, falando sobre o tema dar, doar e doar-se. Bem bacana. Depois tem as vibrações para o lar e o passe coletivo. E na segunda-feira nós temos a palestra com a nossa amiga Lucilene Pimenta, falando sobre a coragem da fé. E hoje, e também eu vou apresentar o palestrante, eu também tenho um pedido para fazer a todos vocês que estão nos assistindo. Nossa casa está com um trabalho muito forte com as crianças e nós estamos precisando de voluntário. Então, quem tiver um tempinho, que quiser nos ajudar, nós temos vários trabalhos na casa. Nós temos a costura, nós temos o brechó, nós temos reforço escolar, karatê, aula de inglês. Se alguém puder nos ajudar com as crianças, principalmente aos sábados. Nosso trabalho é todo sábado, mas não precisa ser necessariamente todo sábado. Se você for um sábado por mês, já nos ajuda. Então, fica aí o convite. Quem tiver interesse em se doar, né? Uma vez por mês, umas 2 horinhas, vai ser bem-vindo, tá bom? E hoje nós temos a palestra com o nosso amigo Ronaldo. Esqueci de você, muito perdão. Com o tema da palestra dele, é do capítulo 10 do Evangelho, falando sobre perdoar para ser perdoado, é isso? É mais ou menos isso, né? Tá bom. Então, tá bom. Então, meu querido, eu vou só fazer a prece e já te chamo, tá bom? 2 minutos. Senta aí de novo. Então, vamos lá, gente. Então, eu convido a todos vocês para se acomodar na cadeira, bem tranquilo, soltar os seus ombros, fazer uma respiração bem profunda. E elevar o nosso pensamento a Jesus, aos dirigentes espirituais desta casa, que nos acolhe com tanto amor e carinho, agradecendo a Ele por essa oportunidade que estamos aqui nesta noite, que não foi por acaso que nós saímos de casa hoje para vir até aqui. Então, que nós possamos, na noite de hoje, nos permitir receber da espiritualidade tudo aquilo que viemos buscar. E que nós possamos estar com a nossa mente aberta para assimilar a palavra do nosso amigo, que ele preparou com tanto amor e carinho, e que nós possamos levar para casa um pouco dos ensinamentos de hoje, para a nossa transformação, para a nossa melhoria. E assim, Pai querido, nós te pedimos a sua permissão para darmos início aos trabalhos da noite, e que o nosso palestrante seja inspirado para que ele possa dividir conosco tudo aquilo que ele preparou. Que assim seja, graças a Deus. É com você agora. Pode levantar, querido.
Agora sem alarme. Nossa amiga querida. Tá baixinho, não tá? Fica mais um pouquinho mais de lá. Eu pensei que ela ia me dar um beijo. Eu pensei que ela ia me dar um beijo, já tá me empurrando. Você é bem pequenininho, se você não ficar aqui na frente, ninguém vai te ver. Tá bom. Fala mais perto. Tá bom. Boa noite. Tá fraquinho. Vocês não tomaram o sopa hoje? Boa noite. Ah, agora sim. Não precisa desaforar. Não, brincadeira. Boa noite, você de casa. Ah, aqui. Programa ao vivo é fogo, né? Boa noite, você de casa. Um beijo no teu coração. Muito bem. Todos já me conhecem? Então não preciso me apresentar? Eu sou Joey. Você pode também esquecer, né? Na brincadeira. Hoje eu estou inspirado para zoar a turma aqui da brincadeira. Meu nome é Ronaldo Oliveiros. Eu sou terapeuta quântico. Eu trabalho com a hipnose, o biotoque, reflexologia podal e várias outras técnicas. Lá no meu centro, no Tatuapé, na Zona Leste. Esse trabalho é totalmente gratuito e é voltado para as pessoas que estão com interesse de melhorar a sua vida. E tirar os grilos da cabeça. E lá a gente faz um mapeamento de como você está. A parte psicológica, a parte espiritual e física, né? Que é a saúde. E eu tenho um canal, depois quem quiser falar comigo, deixar o seu telefone e o seu nome, tá bom? Depois da palestra. Eu tenho um canal no YouTube, todos têm YouTube, né? Amor e Consciência. Já chegamos a 20.400 inscritos e 3 milhões e meio de visualizações. Eu levei 10 anos para chegar a aperfeiçoar. E eu pedia sempre para Deus, deixa eu chegar a falar com o mundo. E literalmente o mundo fala comigo. Por Deus do céu, muita gente de várias partes do mundo se comunica, deixa mensagem. E é o que eu queria. Veja que buscai e acharei. Presta atenção nisso. Demora, mas Deus joga para você. Presta atenção. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, tá bom? Vocês prometem que vão entrar no meu canal? Promete é dívida, hein? Não é brincadeira, não é. É amor e consciência, tá? Muito bem. Então, hoje o tema é o tema da casa. A casa ofereceu esse tema e a gente vai seguir o caminho. Perdoai para que Deus, teu Pai, te perdoe também. Capítulo 10, do item 1. É verdade. Se você for observar, como que Deus pode perdoar se você não perdoa? Se você perdoa, você estará sendo perdoado. Mas Deus, neste caso, ele é subjetivo. Vocês concordam? Não é um Deus físico ali, julgando você, parece até um julgamento. Não. Não tem nada a ver com julgamento. Simplesmente é a sua ação de perdoar. Então vamos compreender o que significa exatamente a palavra perdoar. A palavra perdoar, eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, o significado, né? Perdoar vem do grego, perduas em grego. Quer dizer, literalmente, presta atenção, literalmente, deixa para lá. Deixa ir. O rio não flui? Por que a gente vai ter que colocar uma comporta? A não ser que é para fazer um dique e fazer lá a usina, né, de força, aí tudo bem, tal, para ajudar as pessoas. Mas se você coloca uma comporta, o rio vem com tudo e ele vai para onde? Ele sobe, não sobe? E depois o que acontece lá em cima? Ele transborda e aí inunda tudo. Aliás, foi mais ou menos assim que aconteceu os irmãos lá do Rio Grande do Sul, né? Não condenando ninguém, mas os governos são responsáveis por isso. Os governos, vários governos, não fizeram a lição de casa para fazer. Eu falo mesmo, é verdade. Então, hoje, ação e reação. Olha aí, não promoveram uma ação positiva e agora os rios inundaram, porque não tinha para onde ir. Tinha que ter a adequação necessária. Mas tudo bem. Então, o que significa exatamente perdoar? É deixar para lá. Nós deixamos? Você de casa, querido, querida, que está deitado, sentado, de pé,
Não importa. Nós perdoamos? Na maioria das vezes a gente perdoa uma falta? Alguém que te disse algo? Hoje eu fui testado. Justamente eu vou fazer a palestra, estava falando para minha amiguinha ali. Justamente no dia que eu vou fazer palestra, eu fui testado para ver se eu perdoasse. Vejam, aconteceu comigo. Veja que interessante. Uma pessoa discutiu um pouquinho com uma pessoa, não gosta de discutir, mas de repente ela veio com tudo, e eu, aquele baque, senti uma irritação muito grande em relação a ela. Veja, estou falando da minha pessoa, podia falar de outras pessoas. E aquilo passou. Eu falei, poxa, mas não era para ser assim. De repente, tá bom. Aí eu fui fazer, porque eu sempre faço meditação antes de vir para preparação, antes de vir para as palestras, né? Para abrir caminhos espirituais, né? Quando eu terminei a meditação, o que aconteceu? Eu não senti nada em relação àquela pessoa. Nem ódio, nem raiva, nem nada. Eu fui testado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não podia ficar com raiva da pessoa, guardar aquele rancor, aquela coisa, não, que ele me falou isso, eu não gostei, falou umas bobagens. Eu podia ter guardado. O que eu fiz? Deixei o rio da minha mente fluir. O rio seguiu o seu caminho, a minha mente seguiu o caminho. Mas isso é treino. Estávamos comentando, precisamos treinar a nossa mente. O perdão é treino. Mas, hoje, a psicologia moderna, ela diz... até que hora eu vou? 9 para as 10? Não. Até 9? Até 9? Tá bom, tá bom. Hoje, a psicologia moderna descobriu uma coisa maravilhosa. A neurociência está estudando a mente humana. Veja que maravilha. Descobriu que antes de perdoar, você tem que compreender. Você não precisa perdoar se você compreende. Compreende o quê? A situação. Por que aquela pessoa falou isso? Por que ela me ofendeu? Nós nos ofendemos? Muito, né? Gandhi foi consultado uma vez, um homem desacatou Gandhi, falou tanta bobagem, até palavrão. E a outra pessoa que estava perto dele disse, mas Gandhi, você vai perdoar ele? Não, eu não vou perdoar. Mas Gandhi, você não vai perdoar? Não, eu não vou perdoar. Porque eu não vou me perdoar porque eu não me ofendi. A gente se ofende? A gente se magoa porque um filho fala uma coisa, ou um irmão, um marido, uma mulher, não é? Nossa, magoou profundamente. A gente ficou com aquele, né, vitimismo, né? Eu não mereço isso. Já viu? Eu não mereço. Não é que você merece isso ou não. As pessoas são o que são, elas falam, acabou. E nós temos que ter aqui a destreza de saber como lidar com a adversidade. Estávamos comentando lá. Lidar, como você lida com as coisas contrárias ao que você gosta, do que você é. Nós temos que trabalhar nisso. Então, a psicologia moderna já fala na compreensão. Mas como é que eu compreendo? Quando eu quero. Por incrível que pareça, você tem a capacidade de compreender. Eu tratei de uma moça que há 20 anos ela tinha mágoa de um cunhado, um ex-cunhado que já faleceu e ela continuava com a mágoa. Mas você não perdoou ele? Não. Eu nunca consegui perdoar. Sabe aquele... Mas por quê? Ele me falou uma coisa tão ofensiva que aquilo eu guardei. O que ela fez? Ela criou uma fixação mental. Um ponto negativo na mente que nem Jesus tira. Não porque não tem capacidade, porque ela não permite que Jesus lhe tire. Esse ponto, muitas vezes nós temos uma fixação que da fixação mental já começa a surgir a obsessão. As obsessões começam a vir e aí a gente não consegue mais trabalhar sozinho, porque a obsessão espiritual já começa a circundar o seu psiquismo. E você já não tem mais
a ideia de que é você ou outra pessoa, e eles são sutis, e vão jogando ali na tua cabeça, e você pensa que é, e vai, quando vai ver, já brigou, já quebrou pau, já fez um monte de besteira. Ah, mas eu sou espírita, eu já fiz curso, eu estou ali com Jesus, e por que eu falei assim? Como se a gente fosse santinho, né? Isento de qualquer coisa. Veja que o dramalhão, a gente faz até uma brincadeira assim, de um drama, para as pessoas sentirem como é que a gente está agindo. Então, compreender é melhor. Compreender é melhor do que ser compreendido? E por que que muitas vezes a gente quer ser compreendido? Ninguém me compreende nessa casa. Já viu? Já viu isso? Fala a verdade. Será que a gente já não... mas sim. Hein? Será que a gente já não fez isso? Ninguém me compreende. A gente quer ser compreendido. Agora faz o inverso. Ninguém me compreende, então deixa eu me compreender. Por que acontece isso comigo? Leis de atração. Nós atraímos aquilo que de outras existências vem vindo em forma de tendências e inclinações. E aí, nessa presente reencarnação, a gente começa a absorver essas energias. Não sabemos. Da onde vem isso? Eu sempre fui boa pessoa, ao vitimismo. Papai e mamãe me ensinou desse jeito. Por que isso tem que me acontecer? Veja o vitimismo aqui, a gente, né? Por quê? Porque muitas vezes fizemos isso no passado longínquo e hoje não é que estamos recebendo olho por olho, dente por dente, nada disso. A espiritualidade não trabalha assim. Somos nós que atraímos aquilo que fizemos. Você não está no lugar errado, com a mãe, nasceu da mãe do pai errado, no país errado, na galáxia errada, seja lá onde for. O governo é certo ou é errado para o Brasil? Lá na faixa de Gaza acontecendo o que aconteceu. Muita gente me questiona e fala assim, por que Deus não ajuda aquelas pessoas? Né? É fácil questionar. Deus está ajudando ali, está deixando queimar os karmas dessas pessoas. E muitas criancinhas também vão embora. Com 5 aninhos, 4 aninhos. Outras morrem de fome. Famílias perdem tudo. Lá no sul não perderam tudo. Literalmente até as casas não perderam. Vão ter que reconstruir. O karma do lugar, o karma das pessoas individualmente. Nossa, que cruel. Essa explicação é muito dura. É dura? Se você achar que é dura, a sua interpretação é a realidade espiritual. Nós não estamos mais aqui para ficar só alisando, ficando assim, sabe? Aquela coisa de o docinho, né? Tirar o evangelho docinho, né? Vocês conhecem o evangelho docinho? Que eu tenho que cutucar os benfeitores aqui no meu ouvido. Tem que cutucar as pessoas. Já está na hora da gente amadurecer, de nós crescermos. Estávamos fazendo um estudo lá aqui em cima, e nós não falamos de o real interesse? Não é? Qual é o teu interesse? Vou pegar um gancho. Qual é o teu real interesse em melhorar a sua vida? Vírgula espiritual. Porque material todos nós sabemos, né? Quero ganhar mais dinheiro, ninguém aqui é bobo, né? Quero ganhar mais dinheiro, quero progredir nisso, eu quero comprar isso. Nada de errado, hein? Nada de errado. Você tem todos os desejos, as vontades, como você quiser. Mas espera aí, é só isso? Estávamos comentando que, de repente, eu mudei muito, por quê? Porque eu comecei a sentir a necessidade de me espiritualizar. Então, eu comecei a cortar muita besteira que eu tinha de exagero. Estou tentando fazer isso hoje. Mas eu não sou hipócrita de esconder isso. Eu falo aqui em público. Aí vai vendo, examina você por dentro. Como você se examina? É quando você se percebe. Você percebe que às vezes está chateado? Marido e mulher? Percebe que o maridão está chateado com você? Você percebeu? Se não perceber, ele vai ter que falar. Ou vice-versa, né? Você vê que coisa bonita? Então tem que trocar ideia. Olha, estou percebendo que está acontecendo isso conosco, né? Trocar uma ideia não é uma crítica, mas é uma maneira de explicar, porque às vezes a pessoa não está percebendo, mas você está, não é? Então você está com interesse de melhorar o relacionamento. Hoje casais não estão afim de se melhorar.
É o que é. Se não for como eu quero, e fica aquela tchau, benção. A fila anda, né? Aquela besteira que fala, né? A fila anda, né? Que coisa ridícula. Essa expressão é tão chula, né? A fila anda. Nossa, que expressão chula. Meu Deus do céu, a fila. Ó, vai que a fila anda. Pô, quer dizer que está sempre na expectativa de ter mais um? Não tem amor aí. Bom, agora nós vamos falar do quê? Do amor. Se você não tiver amor no coração, você não perdoa. Lá nesse capítulo ainda, fala-se de misericórdia. Então vamos lá. O que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia também vem do latim, que vem do grego. Miserus cordis, isso em latim. Quer dizer literalmente amor no coração. Jesus disse, misericórdia eu quero, sacrifício não. Vocês já viram isso no Evangelho? Certo? Vamos traduzir? Amor no coração eu quero, sacrifício não. Porque sacrifício não é amor. Ih, eu vou ter que ajudar meu amigo lá. Nossa, estou com uma preguiça. Ele até vai porque o amigo pediu, mas ele vai com amor? Eu vou fazer um sacrifício, vou ajudar ele. Se ele tiver boa vontade. Opa, meu amigo está precisando, eu vou lá seguir. Não, eu vou dar um jeito aqui, eu vou lá ajudar ele. Pronto, isso é amor. O amor são pequenos gestos. Não precisa ser literalmente, eu te amo. Isso aqui é romantismo, né? Eu te amo. Né? Eu te amo, né? Ainda fala, eu te amo, né? Fala, olha que bonitinho, olha que lindo, né? Lavar roupa suja aqui na palestra é fogo, né? Não, brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Vamos deixar para lá. Então, a gente precisa amar. Mas o amor não é só fantasia, não é fantasia. O amor é real. O amor é a energia que move os universos, o multiverso. São vários universos que já se descobriram. Então, o perdão, ele está intrínseco à sua compreensão. Literalmente, quer dizer, deixa ir, deixa para lá. Eu já contei essa história aqui uma vez, eu vou contar de novo. O John Lennon não, o Paul McCartney, todos conhecem, né, dos Beatles. A mãe dele já tinha encarnado. E ele ficou muito chateado, um certo tempo, com a mãe, né? Não sei quem conhece essa história, conhece, não é? É mais ou menos isso que eu vou falar. E ele sonhou que a mãe tinha falado para ele, né? Ele falou, mãe, eu não me conformo, você foi embora, te amo tanto, tal. Filho, mas o meu tempo chegou. Vamos traduzir aqui, o meu ciclo chegou e eu fui embora. Todos nós temos um ciclo aqui na Terra. Ninguém vai... O suicida que tenta o suicídio e se consegue o suicídio, chegou o tempo dele, porque tem vários que tentam 5, 6 vezes e não conseguem, porque o tempo dele, o ciclo dele não chegou. Mesmo tentando contra a sua própria vida. E aí ela falou, deixa para lá, né? Mais ou menos deixa assim. O que ele fez? Criou a música Let It Be, quer dizer, deixa assim, let it be, né? Eu já estou desafinado aqui, né? Let it be, let it be. Ele criou essa música. O que quer dizer? Deixa ir, deixa para lá. Já foi, não adianta chorar. Veja que maravilha. A tradução não é mais ou menos isso? Mais ou menos. Nós deixamos para lá. Alguém te fala uma coisa atravessada, principalmente um parente, né? Às vezes que, como a pessoa falou para mim, eu dei uma segurada lá, mas eu senti que o meu coração estava isento de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa. Veja que interessante. De coração, os benfeitores sabem se eu estou mentindo ou não. Certo? Então eu fui testado. Estou transmitindo isso na palestra. Porque a gente, se bobear, você está sempre se magoando com as pessoas. Porque são contrárias a você. Marido, mulher, os filhos. Um filho que apronta. Outro dia assisti um filme, o filho estava jogando videogame, já um 18, 19 anos. Um jovem, mas já era maior. E ela falou assim, a mãe, olha, para com esse videogame e vamos sair, senão você não vai ganhar o carro essa semana. Que bonitinho. Eu falei, meu Deus, que lindo, né? Vai dar o carrinho para ele. E dá o carro, e ele faz, né? É bom, né?
tem dinheiro, tal. Mas será que isso é legal para o filho aprender alguma coisa? Depois acontece aquelas besteiras lá que aconteciam com o outro lá, que tirou a vida do outro. Filhinho de papai, né? Não criticando os papais que gostam de dar as coisas para os filhos, mas tem que ensinar. Ensinar que ele precisa trabalhar, que precisa lutar, que a gente já lutou, né? Ralou muito. E aí vai as coisas por aí. Mas voltando ao perdão. Será que a gente perdoa? É dando que se recebe, segundo a oração de São Francisco. E vale dizer que essa oração não foi de São Francisco que criou, viu, gente? Vocês sabiam? Não foi. Não foi São Francisco. Isso ainda estão descobrindo em pesquisa se foi um bispo na Itália de 1750 e pouco que criou essa oração em homenagem a São Francisco. Então não foi São Francisco. Mas São Francisco foi uma grande figura maravilhosa, né? E ele atribuiu isso. Você vê, as histórias, se a gente for contar aqui, gente, vocês vão sair correndo. Pô, a distorção é muito grande, né? O próprio Evangelho já passou pelo aramaico, língua de Jesus, passou pelo latim, pelo hebreu, depois para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Olha quanta volta. Vocês viram a volta que eu dei? Para depois chegar onde? No perdão. Como nós perdoamos? Eu, hoje, agora falo eu, a minha pessoa. Eu, hoje, procuro mais compreender do que ser compreendido. Eu nem ligo mais se os outros me compreendem, juro. Não ligo. Mas eu ligo para que o que eu compreendo em relação às coisas. Pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser amém, pode ser o que for. Eu procuro mais compreender, não é? É compreendendo, né? Não é, como é que é a lição da oração? É dando o que se recebe, é compreender. Hã? Desculpa. Você é lei de atração. A lição de hoje é essa. Como que Deus vai perdoar se você continua odiando? Deus não é, como eu disse, Deus é subjetivo nesse sentido, né? É a tua consciência que vai lhe dizer se você, por que eu não estou perdendo? Eu jamais vou perdoar. Eu estava falando daquela moça e ela ficou 20 anos com mágoa do seu ex-cunhado. Eu falei, por que você está com essa mágoa? Eu não sei, ficou na minha cabeça e até hoje não sai. Então entra a fixação, ela tinha obsessão terrível. Essa fixação começa o início da obsessão. E Kardec fala, não existe a obsessão sem ter tido primeiro a auto-obsessão. Nós que nos obsidiamos para atrair, desde a atração. Então, se você tem mágoas profundas de pessoas, porque disseram isso, disseram aquilo, né? Foi mandado embora injustamente, seja lá o que for, ou relacionamento do passado não deu certo, seja lá o que for. E a gente continua com aquela mágoa profunda, aquela coisa que vai embora, desaparece, e depois volta de novo. Aí você lembra, temos que limpar isso. A mente precisa passar a limpo. Uma moça que eu tratei, evidentemente não vou falar o seu nome, ela tinha mágoas profundas. Mágoas não, ela tinha ódio do seu ex-marido. Não podia falar que ela tremia. E ela tinha uma dor de cabeça, olha que história. Tinha uma dor de cabeça terrível, ininterrupta. Quando chegava à noite, ela já era casada com outra pessoa, a pessoa tinha que até orar por ela. E aquela dor não passava. Sabe o que aconteceu? Eu estava na minha casa, eu tenho clarividência desde criança, me aparece uma entidade com algemas, e aí eu vi 2 benfeitores quebrando as algemas e orientando ele para ir a algum caminho de luz. Eu vi uma luz e ele foi andando assim, cabisbaixo, assim, sofredor. Sabe o que aconteceu? Quando ela voltou na minha sessão, ela falou, nossa, minha dor de cabeça passou, eu não sei de onde aconteceu isso. O que vocês acham que era, gente?
Ela se libertou porque ela começou, eu disse, tem que deixar para lá, o seu ex-marido fez um monte de besteira, mas você tem que deixar para lá, perdoar é isso, gente. Veja, ela perdoou, ela tirou o ódio, a raiva da cabeça para chegar nesse ponto. Vocês estão entendendo que há um paralelo entre a vida física e a vida espiritual? Ou vocês acham que a vida é só essa coisa que a gente vê aqui? Ai, meu Deus do céu! Se vocês vissem como é a vida espiritual, eu trabalho com isso há 55 anos. Mais de meio século trabalhando com os espíritos. Já chorei muito, já briguei. E hoje eu venho me despertando. Hoje eu venho passando isso para as pessoas, para ver os exemplos, para você despertar esse perdão no seu coração, tirar esse ódio, essa raiva, deixar fluir, deixa ir. Esse é o perdão, literalmente. Mas é fácil fazer isso? Claro que não. É treino. Você precisa treinar a sua mente. O filho falou uma coisa atravessada, vai ver por quê. Às vezes é verdade e você não aceita a verdade. Você já parou para pensar? Que muitas vezes é uma verdade que alguém jogou na tua cara? É difícil engolir alguém jogando uma verdade na cara. Parece que é uma punhalada, né, no peito, né? Você fica até torto, assim, aquele jato. Por que acontece isso? Porque é verdade. Quando alguém joga na tua cara, olha só, gente, presta atenção nisso. Quando alguém joga na tua cara, pode ser quem for, alguma coisa e aquilo estremeceu você, pode ter certeza que aquilo é verdade. Quando não te estremece, você já limpou tua mente, você pode dizer, olha, você está falando uma inverdade, você nem esquenta a cabeça, já limpou isso da tua mente, vocês estão entendendo? Quando atinge você é porque é verdade, mas a pessoa foi mal educada, falou grosseiramente, escandalizou a coisa, seja lá o que for. Então, é preciso treinar. Tudo é treino, gente. O atleta que pula lá, 2 metros e pouco lá tem salto de vara, né? Vocês acham que ele conseguiu na primeira? Nossa, ele treina o ano inteiro para depois chegar na disputa e não chegar nem no pódio. Os corredores de Fórmula 1, como é que eles começam? Do kart, com 5, 6 aninhos já está correndo no kart, para chegar depois dos seus, 18, 20, aí que eles já estão tão traquejados que aí eles entram para a Fórmula 1, que é a mais alta. E nossa vida também precisa de treino. Treinar a tua mente para tirar o ódio, a raiva, aperfeiçoar o espírito. Por incrível que pareça, parece balela, parece meio moralista, não é. Temos que aperfeiçoar o espírito, porque nós somos um espírito que temos um corpo. Presta atenção nisso. Será que temos um corpo? Uma mocinha outro dia me falou isso. Não, nós não temos um corpo. Não temos um corpo. Não, nós somos um espírito que temos um corpo. Então veja que a diferença é grande. Senão ela vai achar que tudo é matéria. Aliás, o Einstein, que foi um grande cientista, ele diz assim, tudo é energia. Mas e a matéria? A matéria é energia condensada. Átomos e moléculas, essa cadeira tem átomos e moléculas, é energia condensada na cadeira. Quanto tempo ela vai durar? Talvez uns 400, 500 anos, né? Depois ela vai deteriorando. Então veja que tudo é energia. E nós somos uma energia, uma faísca, uma fagulha que se desprendeu do Criador desde os tempos lá dos primórdios até chegar onde nós chegamos no reino hominal. Um dia atingiremos o reino angelical. Pensou você ser um anjo? Que bonitinho. Não aquele de asa, né? Um anjo não existe, né? Você falou da palestra que vai vir sobre o futuro, né? Não foi você? É sobre o futuro, né? Então, eu vou fazer uma colocação. O futuro existe? É fato isso? Ou a gente... O que vocês acham? Mas não é, não. Agora você deu uma peladinha boa. O futuro não existe. Ele vai existir. Vai é futuro. A partir do quê? A partir desse presente
Estou preparando o meu futuro. Então, eu não quero avançar, porque a pessoa vai fazer a palestra, é o direito que ele tem de fazer a colocação dele, mas isso também não interfere em nada. Mas veja que interessante, você aqui, no presente, prepara o teu futuro. E quando chegar esse futuro, você não terá surpresas, porque você o preparou. A vida não causa surpresas quando você está atento a ela. A sua vida, não a vida do vizinho. O que ele come, o que ele não come, o que ele anda de carro, a roupa que veste, né? Tem gente que adora prestar atenção nos outros, mas não presta atenção em si mesmo. Termina, né? Falta 5 minutos, né? E não tem aquela caridade de... Não, brincadeira. Não. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Então, gente, eu brinco bastante, vocês perceberam, eu gosto de brincar, mas é sério. Treine sua mente hoje mesmo. Se alguém te magoou a semana passada, não sei quando, de casa, seja lá quem for. E também se a gente não magoou, porque a gente só quer egoisticamente ver o nosso lado, como a nossa amiga colocou do egoísmo. Já parou para pensar se a gente não magoa a pessoa? Hã? Sim ou não, gente? Parou para pensar se a gente não soca o pé lá em alguém? Taca-lhe uma lascada que a pessoa... Mas a gente só sabe ver o que os outros jogam para nós. Nós não percebemos o que jogamos para os outros. Isso é o egoísmo. E o que é altruísmo? Do latim, ver o outro. Nós temos que praticar o altruísmo, é ver o lado do outro. Colocar o outro na frente e ver. Isso é a misericórdia divina trabalhando em nós. E também se transforma na compaixão. Dito tudo isso, é via amor. E quando você ama, você transforma a tua vida e já não se magoa como o Gandhi naquela época, nesse nível. E nós estamos engatinhando ainda, não importa a nossa idade, hein? Eu repito isso aqui 200 vezes nas palestras. Não me importa a sua idade cronológica, o tempo que você está aqui. Não importa, não me importa. O que importa é a tua idade mental. A sua idade mental é aquilo que você se rejuvenesce. Como você se rejuvenesce? Como você se beneficia das coisas? No bom sentido, é claro. Falta 2 minutos. Alguém quer fazer alguma perguntinha, por favor? Às vezes fica alguma dúvida, né? Vamos lá. Hein? Boa, você falou algo bonito. Ah, a pergunta dela. Tá certo. Ela perguntou, você de casa, querido amigo e amiga, ela perguntou se a pessoa diz que perdoou, mas não esqueceu. Esquecimento tem alguma coisa a ver com perdão? Sim ou não, gente? Vocês acham que tem? Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, vai. Tem a ver? E se eu disser que o esquecimento é problema de memória? Já ajudou? Ajudou? Esquecimento não tem nada a ver. Eu perdoo, mas eu jamais vou esquecer. Foi feito um estudo da música de um cantor muito antigo, chamado Vicente Celestino, né? E ele tinha uma música chamada Ebre, ele fez uma música, tal. E foi estudado isso na faculdade de psicologia, esse trechinho. Eu te perdoo, mas não reconcilio. Presta atenção, rapidinho. Eu perdoo a mulher que traiu, que abandonou, certo? É a música. Mas eu não quero mais nada com você. Ele está certo ou ele está errado, gente? Rapidinho, por favor. Isso é justiça divina. Olha, foi estudado pela faculdade de psicologia. Como pode? Ele perdoa, mas não reconcilia. Você não é obrigado a reconciliar com a pessoa que te machucou, te feriu, já acabou o prazer, sei lá. Mas pode não esquecer. Mas você tem que tirar o ódio do coração. O perdoar é tirar o ódio e deixar invadir o amor. É a inversão. Tá certo? Espero que eu tenha colaborado. Leva para casa a mensagem de que você é capaz de perdoar. E se perdoar também. Nós não falamos aqui, porque muitas vezes nos condenamos e não nos
tumultuamos. Ai, porque eu fiz isso? Eu não era para ser assim. Já viu essa cólera sagrada? Não era para ser assim. E você já está se condenando. Por quê? Isso, já começa o perdão pelo alto perdão. Está certíssimo. Pena que agora me inspirei mais, é pena que não dá mais tempo, né? Mas tudo bem, encerremos por aqui. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado. Muito legal. Gente, a gente precisa se tocar e despertar para o momento que a gente está vivendo, né? Encarar a religião como ela verdadeiramente é, uma conexão com um ser divino, espiritual, fantástico, maravilhoso. Deixar de lado, porque é pecado, porque umbral, porque isso, porque aquilo, e focar na consciência. Esse é o caminho. Eu vou dar uma sugestão maravilhosa para vocês. Entrem no canal do YouTube do Haroldo Dutra e assistam a palestra, eu não vou lembrar o nome todo, ele fala sobre o Apocalipse. Vocês vão ter assim uma mudança completa de ponto de vista de vida. E sabendo, né, que nós somos seres muito especiais, criados por Deus, com muitas capacidades, das quais a gente muito pouco usa, nós vamos agora doar. O tempo todo da palestra, essa palestra é incrível, nós fomos tratados, fomos cuidados, recebemos, e agora nós vamos doar. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, abrirem as suas mãos, porque delas é que nós temos a capacidade de emitir boas energias, boas vibrações. Aqueles que tiverem mediunidade de doação de ectoplasma também vão doar. Então, todo esse sentimento bom de gratidão, de reconhecimento desse Deus maravilhoso, essa consciência cósmica incrível que criou tantas coisas maravilhosas para a gente, ele nos permite também dividir. E assim, pensando em todas as coisas maravilhosas que Deus nos deu, pensando nessa natureza incrível, pensando em todos os alimentos, as frutas, as flores, as plantas, nós vamos nos unir a todo esse cosmos e vamos vibrar intensamente com os nossos corações cheios de bem-querer, cheio de desejo sincero do melhor para o nosso próximo. E nós vamos nos conectando a Jesus, a espiritualidade amiga que se faz aqui presente, a Maria Mãe Santíssima, para fazer uma corrente muito fortalecida, de muito amor, que nós vamos pedir para que os benfeitores aqui presentes possam recolher estas boas energias, este bom sentimento que agora vibramos e levar a todos os nossos irmãos que estão em grande necessidade, de qualquer tipo de necessidade, seja de doença, nos hospitais, ou em suas casas, ou em clínicas, aos nossos irmãos que estão desencorajados, que estão desesperançosos, em situações de guerra, que perderam tudo, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão vivendo algo inimaginável. Que esse nosso bom sentimento
possa se transformar em luz, que assim foi pedido por uma benfeitora na segunda-feira, após o trabalho, para que nós vibrássemos luz para o Rio Grande do Sul, para que aquelas pessoas possam ser envolvidas nestes raios amorosos, nesta energia abençoada que agora vibramos, que possam ter os seus coraçõezinhos acalentados, que possam se sentir acolhidos pelo nosso sentimento, pelo nosso amor, e que possam conseguir manter viva a chama da esperança, a esperança no socorro de Deus, no socorro da espiritualidade amiga, do jeito que cada um entender, mas que eles possam ser abastecidos e permitindo que não pensem em nada mais triste e que consigam, sim, se manter sempre animados, pensando num porvir melhor, acreditando firmemente que Deus há de ajudar, que Deus há de lhes permitir reconstruir suas vidas, recuperar tudo aquilo que tiver. Não podemos pedir, não podemos esperar que eles entendam que são karmas que estão cumprindo, são limpezas energéticas que estão sendo feitas. E assim como toda lição difícil, um grande aprendizado virá. Guardemos sempre isso também para nós, nas nossas vidas. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos os nossos irmãos deste planeta maravilhoso. E que Ele possa abençoar a nós também, aos nossos familiares, aos nossos lares, aos nossos trabalhos. E que possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares, em segurança e em paz, e com os corações abastecidos do seu amor, sempre confiantes que o melhor ainda está por vir. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos desta casa maravilhosa. E gratidão imensa e eterna a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.